Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. A Luciana nos escreveu perguntando: Olá, muitas vezes vejo a citação de nomes de mestres ascensionados que não conheço. Será que existe algum local que tenha uma lista de nomes deles e quem são? Abraços de luz, Luciana. Olá, Luciana. Muita gente pensa que os mestres ascensos são um grupo fechado de pessoas. Alguns estudantes nos escrevem perguntando sobre mestres ascensos brasileiros e por que não os encontram. Primeiro vamos definir juntos o que é um mestre ascenso. Mestre ascenso é aquele que durante a vida encarnada buscou, através de seu Cristo interior, dominar o tempo e o espaço. Teve o controle dos seus 4 corpos inferiores, o corpo da memória, o corpo da mente, o corpo dos desejos e o corpo físico. Dominou os 4 quadrantes da matéria, terra, água, fogo e ar, e equilibrou a chama trina em seu sagrado coração e ainda utilizou corretamente as energias de seus chakras, cumprindo as leis de Deus. Para ser um mestre ascenso, uma pessoa precisa ainda transmutar pelo menos 51% de seu karma, cumprir com o seu plano divino e receber as iniciações do raio rubi para o ritual da ascensão, que é a aceleração do fogo sagrado até a presença do Eu Sou. Um mestre ascenso é aquele que habita os planos do Espírito, o reino de Deus, onde de lá poderá também ajudar as almas que ainda não alcançaram a ascensão, a encontrarem o mesmo caminho já trilhado por eles. Assim, entenda que a população dos mestres ascensos é imensa. Seria impossível para um mensageiro informar o nome de todos. Existem mestres ascensos de todas as raças e países, mas para os mestres não existem outras nacionalidades. Eles ascensionaram diretamente da Terra e eles têm como missão ajudar os que ainda não ascenderam a encontrar o mesmo caminho de luz que eles encontraram. Os nomes que conhecemos foram mencionados em vários ditados dos mestres dados através de seus mensageiros. Os mestres mais conhecidos são aqueles que ocupam os cargos mais importantes da hierarquia. Dentre eles, eu destaco os Chohans dos 7 raios, que são os diretores dos 7 principais raios que iluminam os nossos chakras principais. Você poderá estudá-los lendo o livro de Elizabeth Prophet, Os Senhores dos 7 Raios. Este livro fala das últimas encarnações que esses mestres Chohans tiveram em suas lutas para encontrar o caminho vitorioso da ascensão. Realmente, um livro importante de se ler. Clicando no botão Orações em nossa página, você encontrará no número 12 a lista de vários nomes da hierarquia cósmica e alguns deles até com alguma explicação sobre quem são e o que fazem. Olá, Paulo. Eu sou Elis Faria, de São Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por poder participar deste programa maravilhoso. Paulo, ao ler o livro de ouro de Saint Germain, fiquei confusa ao ler um trecho em que dizia assim: na presença eu sou, não há altura que o discípulo não possa alcançar, mas se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e muitas logias da época atual, não há abismo em que não possa cair. Paulo, eu sou numeróloga, cabalista, e gostaria da sua opinião ou seu comentário como estudioso dos ensinamentos dos amados mestres da Grande Fraternidade Branca, pois ao ler este trecho, sinceramente fiquei confusa e insegura, pois eu uso a numerologia como uma ferramenta para ajudar as pessoas. Muito grata, Elis Faria. Olá, Elis. Muito boa a sua pergunta. Aliás, quero que saibam que estou muito satisfeito com o nível de perguntas que estão chegando ao programa. Antes de mais nada, quero que vocês saibam que os 3 reis magos eram astrólogos e que a astrologia os ajudou a estarem aguardando a chegada do Cristo. Hermes Trismegisto era, entre outras muitas habilidades, um grande astrólogo e foi uma das almas mais elevadas a viver neste planeta. Quando Saint Germain ditou a Guy Ballard esse trecho em que você está citando, ele estava se referindo ao lixo que era divulgado pelos jornais e rádios norte-americanos
e que, como vocês bem sabem, hoje está em todos os lugares e revistas populistas e sem valor cultural algum. Repetindo o texto que você citou, Saint-Germain diz: na presença eu sou, não há altura que o discípulo não possa alcançar, mas se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e muitas logias, agora a parte que importa, da época atual, vírgula, não há abismo em que não possa cair. Ele não está falando mal dessas logias, ele está dizendo que elas, na época atual, não servem. O problema com o tarô, com a astrologia, com o I Ching e com a numerologia, que com certeza são ferramentas preciosas que ajudam no processo do autoconhecimento e da evolução espiritual, é que muitas pessoas que se utilizam dessas ferramentas o fazem sem conhecimento necessário para tal. Qualquer influência astral e a leitura pode ser prejudicada, além da própria compreensão de quem ouve. Elizabeth Prophet afirma em sua aula sobre reencarnação, aspas, qualquer que seja seu interesse vocacional ou habilidade, seja como médico, seja enfermeiro, carpinteiro, fazendeiro, soldado, músico, professor, pregador, religioso, etc., você provavelmente desenvolveu este interesse e habilidade em vidas passadas. Minha vocação é a astrologia. De onde veio esse interesse e habilidade? O senso comum diria que é resultado de influências genéticas e ambientais. Mas ninguém que eu conhecesse me influenciou, nenhum familiar, amigo ou professor. Porque ninguém que eu tenha conhecido tinha qualquer conhecimento de ou interesse por astrologia, ou de meus outros grandes interesses, os mestres ascensos e seus ensinamentos. Eu acredito que a reencarnação fornece a melhor explicação para a minha habilidade na astrologia e no meu interesse pelos mestres ascensos, ambos desenvolvidos em vidas passadas. A astrologia, por si só, é um excelente argumento a favor da reencarnação. Um astrólogo, por exemplo, pode dizer, olhando um mapa de nascimento, se a pessoa tem muito medo, raiva ou qualquer outra característica negativa. Fecha aspas, Elizabeth. Amigos, quando eu estava estudando na Summit University Montana, tivemos uma grande conferência onde havia um balcão oferecendo serviços astrológicos. O astrólogo em questão era um Shela dos mestres ascensos e altamente preparado para esse trabalho. Eu fiz o meu mapa astrológico com ele e foi a melhor interpretação astrológica que eu fiz na minha vida. Tanto eu gostei que, quando minha filha nasceu anos depois, mandei fazer com ele a avaliação astrológica da minha filha. Saint-Germain, quando viveu a vida do grande mago Merlin, era um druida. Os druidas eram, além de outras coisas, astrólogos muito eficientes. Saint-Germain diz ainda no seu livro de ouro, aspas, aquilo sobre que desejo hoje falar refere-se à ilusão da astrologia. Nenhum ser vivente poderá ao mesmo tempo ocupar-se da astrologia e penetrar na presença eu sou, e lá se manter. Por trás da prática veja, ele fala, da prática atual da astrologia, estão os desejos humanos e a oportunidade de justificar e satisfazer os desejos do externo. A propósito, deixai-me relatar um fato espantoso que se encontra em nossos arquivos. Não há coisa alguma, nem fase de estudo, que tenha originado maiores fracassos ou maior número de crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia atual. Na cidade de Chicago, vivia há poucos anos um brilhante estudante de metafísica que, por ter aceitado conscientemente a ilusão do seu horóscopo, foi levado ao suicídio. Fecha aspas. Vejam esta outra parte do livro, aspas. Nos dias atuais, o emprego da astrologia não tem nenhuma semelhança com o emprego que lhe era dado há séculos atrás. Naquele tempo, ela não conduzia a conclusões negativas de espécie alguma. O grande mal de fixar a atenção na astrologia é que os discípulos aceitam os prognósticos negativos muito mais do que estão querendo admitir. Então vejam, amigos, que a astrologia, quando é bem feita, ela é positiva. O importante é descobrir como interpretá-la com perfeição. Elizabeth Clare Prophet diz na sua Pérola de Sabedoria, volume 33, número 11, de 18 de março de 1990. Aspas.
Temos todas as ferramentas que necessitamos para alcançar nossa vitória nesta era. Temos os ensinamentos perdidos de Jesus, agora recuperados, e temos a dieta macrobiótica para restaurar os nossos corpos por completo. Temos a chama violeta que podemos invocar para transmutar aqueles elementos negativos da nossa astrologia e da nossa psicologia. Deus nos deu a oportunidade de nos adequarmos para sermos os pais destes portadores de luz. Fecha aspas. Neste finalzinho ela está falando sobre a 7ª raça raiz. Amigos, os mestres querem que as pessoas coloquem a atenção na presença eu sou e peçam para atingir a perfeição. A astrologia pode alertar, desde que bem feita, para que façamos invocações à chama da presença eu sou, pedindo libertação dos problemas previstos. Mas o que acontece com as pessoas não preparadas para saber a verdade do que está para ocorrer é que elas ficam na expectativa da chegada deste mal, aumentando assim a chance de que este mal realmente aconteça e eles sofram com isso. Abrindo uma polaridade ômega, então, para que um mal na polaridade alfa chegue às suas vidas. Uma pessoa comum diz, eu tenho a lua em peixes e é por isso que eu sou assim. Um estudante dos mestres diz, eu tenho a lua em peixes, então eu preciso vencer essas forças negativas amplificadas pela lua na casa de peixes, preciso vencer minhas dúvidas, medos, questionamentos humanos e lembranças de memórias astrais. Percebem a diferença? Uma coisa é eu deixar-me intimidar com as energias negativas previstas na minha astrologia, a outra é enfrentar. Elizabeth Proft ensina que os desafios devem ser enfrentados por meio de uma força espiritual que armazenamos nos chakras e na aura, a fim de que sejamos inabaláveis perante a descida de nosso karma pessoal e planetário também. Complementando esse assunto, Elohim Astreia diz em um de seus ditados aos profetas, aspas, onde estáis fora de alinhamento, onde possuís aborrecimentos, e ainda onde vossa astrologia indique a existência de conflitos, vós entendereis que há mais poder, e poder mal qualificado, do que equilíbrio da chama trina. Fecha aspas. Elis, para terminar sua resposta, quero que saiba que atuando como numeróloga, você precisa sempre, além de estudar muito sobre o assunto, buscar a interpretação dos fatos, a compreensão do que deve ser passado para a pessoa que está atendendo, desenvolvendo a harmonia entre você e o seu eu superior, o único que poderá levar você a utilizar bem esta ferramenta para ajudar o próximo a encontrar o autoconhecimento. Quando eu faço uma análise dos ciclos cósmicos para um aluno, eu oro muito para que os mestres me ajudem a enxergar o que realmente importa a Deus, porque não me interessa satisfazer o ego humano do aluno, mas sim o servir ao seu eu superior. Em um ditado dado por Saint-Germain a Elizabeth Proft, ele fala sobre a numerologia. Ele disse, o simbolismo e a numerologia do alfabeto hebreu estudado pelos antigos cabalistas são uma série de revelações que abrem portas de consciência em cada palavra, verso e capítulo. A próxima pergunta veio de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ela diz, olá Paulo, sou Adriana, é muito bom ouvi-lo. Sua voz ressoa em cada célula do meu ser. Faço uma escola iniciática chamada DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, em São Paulo. É muito legal perceber como os ensinamentos se somam, como é importante estarmos aqui no corpo para evoluirmos em direção ao Pai. Estou apaixonada, se assim posso dizer, pelos ensinamentos da GFBB. Trabalho na área médica, o tempo é corrido e também tenho que dar atenção para os filhos e marido. Acabo me cobrando muito e sinto falta de um tempo maior para os estudos dos ensinamentos da GFBB. Quero saber se é suficiente fazer as orações, mantras e decretos durante o meu caminho para o trabalho e intervalos entre os atendimentos. E durante exercícios físicos, ou é necessário sempre reservar um tempo para tal prática. Grata pela atenção, muita luz, Adriana Oliveira, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Adriana, assim como for o seu esforço para entrar em contato com os seres cósmicos, assim será o mesmo esforço retornado deles. Os evangélicos não acreditam em orações prontas, eles dizem que só funciona aquilo que é feito diretamente de seu coração. A GFB ensina que qualquer esforço em direção a Deus é respondido por Ele.
qualquer esforço. Não pense você que eu tenho todo o tempo do mundo para os mestres, pois eu não tenho. Também tenho minha filha, minha esposa e outras funções que nada têm a ver com a espiritualidade. Mas eu sei que quando eu estou atendendo a Deus, servindo aos seus filhos, Ele está no coração de cada um de nós, recebendo o nosso trabalho. Estou aqui falando para o Cristo em vocês. Vocês conhecem o filme O Quarto Rei Mago? O filme conta que eram 4 os reis magos, mas que só um deles nunca chegou a conhecer Jesus. Este filme pode ser alugado nas grandes locadoras do país. Os 4 reis se correspondiam para encontrar na data certa e irem de encontro ao nascimento de Jesus. O quarto, no entanto, na hora de se encontrarem, durante o caminho ele ia encontrando pessoas necessitadas e parava para ajudá-las. O resultado é que ele se atrasou muito. Quando chegou, Jesus estava sendo crucificado. E nem aos pés da cruz ele conseguiu chegar. Nesse momento, já morrendo e sem saúde, Jesus aparece para ele. E então Jesus diz a ele que durante todos esses anos, enquanto ele estava servindo as pessoas que estavam precisando de ajuda, ele estava servindo a Jesus. Então vejam que muitas vezes nós pensamos que nosso trabalho deve ser com orações, com meditação, enquanto que o serviço ao próximo tem grande valor. Adriana, é claro que orar em um templo com muita atenção é melhor do que orar dirigindo para o trabalho ou fazendo ginástica. Mas, por outro lado, orar dirigindo é melhor do que ligar o rádio para ouvir música, certo? Os mestres ensinam que devemos orar sem cessar. E isso é falar com eles o tempo todo. Nada de dúvidas, os mestres estão atuando ao redor daqueles que o chamam. A Márcia Pereira nos escreveu: boa noite. Eu li o texto sobre a carne de porco, a relação existente entre as experiências genéticas e a queda da Atlântida, só que confesso que, dentre muitas dúvidas, a que me chamou a atenção, no momento, foi a seguinte. O mestre Saint Germain nos diz que melhor para a saúde é que eliminemos as carnes e que aproveitemos os peixes em geral, mas excluindo os moluscos. Sem querer ser importuno, eu gostaria de saber o porquê também dos moluscos. Obrigada, sou Márcia Pereira. Olá, Márcia. Sabe, nem sempre temos as respostas para tudo. Até onde eu sei, estes moluscos, assim como os camarões, são os lixeiros do mar. Eles comem as impurezas do mar, mas eu não tenho mais dados sobre isso. Caso algum dos ouvintes queira se manifestar, estaremos prontos para ouvi-lo. A próxima pergunta é do Henrique. Olá, eu sou Henrique Curtis, tenho 22 anos, moro em Marechal Cândido Rondon, Paraná. Como posso saber qual é o meu momentum, entre aspas, e como posso saber qual é o meu ciclo cósmico para cumprir a minha missão divina? E gostaria também que me respondessem a seguinte pergunta. A gnose de Samael A1 UEO é uma escola da GFB? Gostaria de saber isso, posto que dentro da gnose há inúmeros textos que dizem respeito aos mestres ascensos e há ensinamentos que são em seu conteúdo idênticos aos da GFB. Na página inicial da página eletrônica não existem indicações de que a gnose é uma escola de sabedoria. Grato. Henrique, o momentum é o desenvolvimento de um padrão de comportamento. O momentum está intimamente relacionado ao hábito. No momentum, o pensamento é dominado e treinado, repetido. O ímpeto de algo em movimento. A força que mantém o crescimento. O momentum cria força própria. O momentum é a energia do hábito em ação, empurrando o ser que o criou sempre na mesma direção. Então veja, Henrique, que para saber qual é o seu momentum, primeiro nós precisamos saber qual o seu momentum no quê. Por exemplo, eu posso te dizer que eu tenho um grande momentum em invocações à Astreia, o Elohim. Com esta frase eu estou dizendo a você que construí um grande poder de contato com o Elohim Astreia, pois faço invocações à Astreia diariamente há mais de 18 anos. Momentum não é apenas para a espiritualidade. Eu tenho grande momentum em dirigir na estrada, por exemplo. Isso significa que eu aprendi muito nas minhas muitas viagens que dirigi pelo Brasil. Assim,
Não entendi bem a sua pergunta sobre momento. Diga-nos, escreva-nos novamente. Em que exatamente quer saber sobre seu momento? Sua outra pergunta é sobre os ciclos cósmicos e o plano divino. Estudando os ensinamentos dos ciclos cósmicos, você poderá desenvolver o conhecimento dos ciclos de sua vida e assim poderá trabalhar melhor os testes que a vida lhe apresenta. Sua missão de vida pode ser descoberta através de um estudo de seus ciclos. Nós não aprovamos ensinamentos de Samael. Na verdade, Vítor Manuel Gomes, que é um colombiano criador do movimento gnóstico, ele é conhecido pelo seu nome espiritual Samael Aum Weor, como você disse. Samael ensina a projeção astral, o que não é aprovado pelos mestres. O astral está muito carregado e pesado para os dias de hoje. Não reconhecemos ele como mestre ascenso, e seus ensinamentos diferem dos nossos em muitas coisas. Nosso website, Henrique, não estuda todas as escolas dos mestres ascensos. Assim, sabemos de muitas outras escolas sérias, citando algumas, como a Vaale, a Eubiose, a Rosa Cruz, porém elas não fazem parte dos nossos estudos. Agora vamos falar um pouco do Elohim Arturus e Vitória, amigos. Os Elohim do sétimo raio da chama violeta. Os Elohim são seres de grande poder. Elohim é um nome uniplural que se refere às chamas gêmeas da divindade, englobando o nós divino. Quando falamos especificamente da metade masculina ou feminina, a forma plural é mantida devido à compreensão de que uma metade da totalidade divina contém e é o eu andrógeno, o nós divino, da outra. Quando falamos os nomes dos Elohim de Deus, magnetizamos suas presenças flamejantes em nossas vidas. Digam-me, vocês buscam a libertação? Então vamos comigo agora. Vamos falar o nome dos Elohim do sétimo raio 108 vezes. E vocês vão sentir a libertação tilintando em suas auras. Cliquem agora no botão Mantras e escolham o mantra número 1, Mantras para a chama violeta. Podem abrir agora e vão até o meio da página, onde está o título Invocando a Chama Violeta de Arturus e Vitória. Sentem-se com as costas eretas e os pés separados, coloquem as mãos descansando sobre as pernas, com as palmas viradas para cima ou para baixo. Busquem estar confortáveis. Fechem os olhos e pensem na chama violeta envolvendo vocês enquanto repetem comigo. Elohim Arturus Vitória, Elohim Arturus Vitória, durante 108 vezes. Parece muito, não? Mas leva apenas 3 minutos e 34 segundos. 3 minutos que vão preencher toda a sua aura com a chama violeta. Depois disso faremos 33 vezes a parte seguinte desse mantra. Estão prontos? Elohim Arturus Vitória, 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 Elohim Arturus Vitória,
Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória, Elohim Arturos Vitória. Agora respirem fundo 3 vezes. E vamos à segunda parte. O ritmo é assim. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Ok? Vamos lá. 33 vezes. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Luz, 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 violeta, eu sou de fogo, 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 violeta, eu sou. Amém, amém, amém. Gostaram? Agora sintam a chama violeta. Fiquem em silêncio por 1 minuto. Dando continuidade às perguntas, passamos à pergunta de Patrícia Aires, de Niterói, Rio de Janeiro. Olá, Paulo, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Sempre tive uma dúvida. Por que os mestres ascensos, com exceção do mestre Afro, têm a mesma aparência, olhos azuis e pele branca? Por que o mestre Afro é diferente? Outra dúvida.
Tenho dificuldade de fazer os decretos e também em orar em voz alta. Sinto que tenho mais concentração quando leio em voz baixa ou até mesmo sem falar. Isso dificulta o poder da ação dos decretos? Agradeço muito sua atenção e dedicação na expansão dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Um abraço com carinho, Patrícia Aires, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, Patrícia. Veja, para mim, os mestres não têm uma forma física, sabe? As imagens pintadas deles refletem a forma que as pessoas os veem ou a forma que tinham em sua última encarnação. Elmora, Saint Germain e Jesus têm os olhos pintados em azuis nos quadros da Summit. A nossa imagem deles e a de algumas das outras escolas tem os olhos pintados em cor castanha. A última encarnação de Elmora foi no Tibete e sua pele era de cor parda, assim como Kuthumi, que além de cor parda tem os olhos castanhos nas pinturas também. O mestre Lanto, Jwalku e Maitreya não têm olhos azuis nas pinturas e a pele não é muito branca, está mais para amarela. Mahashohan, Paulo Veneziano e mestre Nada têm a pele clara, mas não têm os olhos azuis. O mestre Afro é representante máximo da raça africana na Grande Fraternidade Branca. Com certeza, ele não é o único mestre ascenso a ter se elevado da raça negra. Sabe, Patrícia, a beleza dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca é que, se quisermos ascensionar sem nunca falarmos com os mestres ascensos, nós conseguiremos. Podemos nos dirigir unicamente à nossa presença Eu Sou e ao nosso Eu Superior, que é o nosso Santo Cristo pessoal, e estaremos na direção à luz divina. Eu, por exemplo, converso muito com os mestres, mas não gosto de utilizar imagens para isso. Falo com eles com os olhos fechados, imaginando suas presenças flamejantes à minha frente. Relembrando sua outra dúvida, com relação à dificuldade em fazer os decretos e também em orar em voz alta e a ter mais concentração quando lê em voz baixa ou até mesmo sem falar, você pergunta se isso dificulta o poder de ação dos decretos. Para que haja um decreto, Patrícia, você precisa dar um comando a alguém. Para isso, você precisará falar. Não importa se o som é alto ou se é baixo, mas precisará soar as palavras. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Podemos pensar com os mestres, mas para pedir algo a Deus precisamos falar. Este é um outro assunto que ensinamos com perfeição nos ensinamentos dos ciclos cósmicos, aula que você teve comigo. Sabemos da dificuldade, Patrícia, em fazer decretos e é por isso que produzimos os CDs para ajudá-los a fazê-los. Acompanhando o CD fica mais fácil. Muita gente concorda com isso. A preguiça pega todos nós. Tem hora em que eu penso, tenho que fazer os meus decretos para a estreia. Mas depois que eu faço, a energia de poder é tanta que eu vejo que a preguiça era uma barreira fácil de transpor. Sabe, Patrícia, eu sou poderoso porque faço decretos. Com isso eu quero dizer que nada temo. Enfrento as forças do mal de frente, e isso porque sei que as energias dos mestres ascensos estão fundadas no meu ser. O mal não existe quando a luz assume o comando. Quantos de vocês podem dizer que são capazes de desmontar um trabalho de magia negra deixado na porta de suas casas, sem que isso os afete mais do que a magia já deixada à sua porta? Isso é poder. Sei que eu posso pegar a minha espada dentro do meu coração e enfrentar as forças do mal onde quer que esteja. Vocês também podem fazer isso, mas precisam antes criar um momentum com os decretos, com os comandos de luz, um poder em vossos corações. Patrícia e amigos, precisamos saber a razão para cada ação. Um dia cheguei em minha casa e minha filha na época tinha 3 anos. Quando entrei no meu quarto, vi minha filha escalando o móvel da televisão. Tive só o tempo de tirá-la enquanto o móvel inteiro veio ao chão com a televisão e tudo. Naquele minuto eu me perguntei, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? A resposta veio clara na minha mente. Paulo, você precisa orar com mais afinco. Eu estava desleixando um pouco nas orações. Onde há desordem, lá estão as entidades. Pegue a espada, que é a sua palavra sagrada, e mãos à obra. Quem não decreta é porque ainda não viu a necessidade para tal e os resultados positivos dos decretos. Atenção!
Todos os CDs que eram vendidos na época desta gravação, hoje estão livres para acesso diretamente no site eusouluz.com.br. Newton Metzger nos escreveu: Boa tarde, senhores. Solicitamos informarem o que é cristificação. Como é a ascensão pelas energias da suprassexualidade? Newton Metzger. Olá, Newton. A cristicidade é a realização da consciência crística. A consciência ou percepção do eu, do indivíduo, no Cristo e como o Cristo. Realização de um nível de consciência como aquele que foi realizado por Jesus ao atingir a cristicidade. A consciência crística, Newton, é a realização da ação equilibrada do poder, sabedoria e amor divino e da pureza e harmonia da Mãe Divina, através da chama trina equilibrada no interior do coração. Ao atingir a consciência crística, o indivíduo passa a reconhecer o Pai e a Mãe divinos e, consecutivamente, é também reconhecido como filho legítimo e completo no ser e estar divino. A ascensão é o fim do ritual da reencarnação, quando a alma resgata o seu karma e passa a viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. A ascensão é um ritual através do qual a alma torna a unir-se ao Espírito Santo e à presença do Eu Sou através do casamento alquímico. A ascensão é a iniciação final da alma e efetua-se quando a alma conclui o seu período de existência na Terra. É uma recompensa dos justos e obedientes à vontade divina. A ascensão é a meta suprema da vida dos filhos e filhas de Deus encarnados na Terra. Agora, a suprassexualidade consiste na relação sexual entre casal heterossexual sem o orgasmo final. Até onde eu sei, Newton, as escolas da Grande Fraternidade Branca que estudamos não ensinam esta técnica como sendo um bom caminho para a ascensão. Bem pelo contrário, o excesso de energia sexual acumulada no chakra da base só pode ser útil se houver uma grande elevação desta energia para suprir os outros chakras e equilibrando todos os chakras com a mesma força de energia a serviço da luz de Deus. De outra forma, a pessoa pode atingir um estado de loucura. Com certeza, esta é uma prática perigosa. O mesmo poder pode se atingir com a abstinência sexual, o que só é indicado para quem já atingiu um certo equilíbrio das energias de seus chakras. Elizabeth Prophet falou sobre o Tantra. Ela disse que são obras místicas e mágicas cuja a principal peculiaridade é o culto do poder feminino personificado por Shakti, onde se trabalha a energia sexual. A maior parte dos tantras estão dedicados a uma das múltiplas formas de esposas de Shiva e estão escritos em forma de diálogo entre ambas as divindades. Estes livros podem ser úteis, pois encontram-se neles toda a ciência oculta. Este é um material que pode ser utilizado tanto para a magia negra como para a magia branca. Quando utilizado para o mal, Elizabeth diz que o Tantra pode gerar a pior forma de feitiçaria ou magia negra. Os Tantras contêm tudo o que se refere à magia, o lado oculto do homem e da natureza, os meios pelos quais pode-se descobrir a recriação do ser humano. Elizabeth diz que o problema com os ensinamentos do Tantra é que são livros muito perigosos se não tivermos um mestre que nos guie a tirar o melhor proveito deles, pois esses ensinamentos contêm vários véus que impedem de ver claramente a verdade. Este é um caminho muito perigoso porque trabalha com as energias do chakra da base da espinha e que, sem o correto uso, pode causar danos irreparáveis. Vejam que a suprassexualidade pode ser um caminho de ajuda, mas além de perigoso, por si só, não é um caminho para a ascensão, pois a ascensão exige muito mais do que proteger o escoamento da energia. A ascensão exige obediência às leis de Deus e, acima de tudo, respeito ao livre-arbítrio do nosso próximo. Além disso, precisamos cumprir o plano divino e resgatar o nosso karma negativo. A Luciane de Curitiba nos escreveu: Olá, Paulo, mais uma vez, meu muito obrigado pelo muito que tenho aprendido com essas aulas. O que eu gostaria de saber de você é sobre a violência.
Não dá mais para a gente virar o rosto e fingir que não está vendo o que está acontecendo. Esse desrespeito absoluto pela vida. Sobre esse assunto, há algumas pessoas que falam em casa vazia para pagamento do karma, ou seja, pessoas que estão neste mundo apenas para pagamento de seu próprio karma e o karma de outras pessoas. No entendimento de vocês, existem realmente pessoas que nada mais têm de divino dentro de si e estão neste mundo apenas com esse propósito? Agradeço imensamente, muita paz e luz a todos. Luciane, Curitiba. Olá, Luciane. Olha, aqui temos um sim e um não. Pelo que eu conheço, quando se fala em casa vazia, nós temos pessoas que não foram criadas por Deus. Mas veja, todos os que foram criados por Deus, mesmo os anjos caídos, ou estão constantemente pagando o seu próprio karma ou da humanidade, ou apenas o karma da humanidade. Por exemplo, eu e você, e alguém que seja muito ruim, uma pessoa muito má, agindo pelo mal, nós três pagamos diariamente o nosso karma pessoal e também o karma planetário, ao mesmo tempo. Isso ocorre porque ainda temos karma pessoal e fazemos parte da sociedade como um todo. Assim somos responsáveis uns pelos outros. Por isso, alerto a todos que impeçam os abortistas de aprovar a lei criminosa contra os bebês. Ou todos nós, brasileiros, teremos mais este karma pesando em nossos ombros. Agora, falando de uma guru como Elizabeth Prophet, por exemplo, que está com a doença do mal de Alzheimer. Como guru altamente elevada que é, e por ter levado os ensinamentos da chama violeta a milhares de pessoas, deve já ter consumido todo o seu karma pessoal, suponho eu. Assim, podemos dizer que sua doença deve ser por causa de um karma coletivo, tanto de seus chelas como da humanidade. Por que vocês acham que Jesus sofreu tanto? Para consumir boa parte do nosso karma naquela época. Se não fosse a limpeza causada por seu sofrimento, não estaríamos aqui hoje para responder essa pergunta. Respondendo a outra pergunta que você fez, Luciane, além das pessoas sem alma, existem aquelas que não têm mais a conexão da chama trina acesa em seus corações, e um dia terão de pagar com o extermínio de suas almas e serão queimadas no lago do fogo sagrado. Para estas almas, precisamos pedir aos anjos de Deus que as levem daqui. Basta, chega de maldades em nossas vidas, para que não tirem a oportunidade daqueles que buscam elevação espiritual. A missão dos filhos de Deus, amigos, é libertar o nosso planeta Terra desses seguidores do mal e das trevas. Cliquem agora no botão Orações e busquem a oração número 3, a oração de indignação. Reparem que a coluna da esquerda é o pedido e a coluna da direita o agradecimento pelo pedido atendido. Vamos lá? Com muita emoção. Amado Pai Celestial, estamos muito indignados com a extensão da maldade no mundo. Pedimos a vossa intercessão para livrar-nos de tamanha crueldade. Nós que somos seres de boa vontade, Pai, como podemos evoluir? São tantas as maldades que vemos que muitos de nós não conseguem subir. Justiça, justiça agora, para que possamos nos elevar na luz, a luz do éter que é eterno, a expressão do bem, do bom e do belo. Livra-nos, Pai nosso, agora, daqueles que são almas irrecuperáveis. Nós sabemos que Tu bem sabes quem não tem mais solução. Leva-os perante os 24 anciães, Pai. Leva-os para o lago do fogo sagrado. Os senhores do karma já sabem o nome de cada malvado. Que lindo, que satisfação viver pensando na luz sem interrupção. Um mundo justo e sem demônios, um mundo sem corrupção. Justiça, justiça eterna. Agora livres da destruição, sem maldades no mundo para impedir a nossa libertação. São Miguel, amado arcanjo, venha agora para cumprir o mandato libertando cada filho da luz a evoluir. Vou agora agradecendo sua bem-vinda intercessão, meu Pai amado, que alegria, ascendemos agora em sua direção. Em nome de Jesus está feito, em nome de Jesus está selado, em nome de Jesus está terminado. Amém, amém, amém. Aline nos pergunta: faço os apelos usando o tom adequado, mas gostaria de saber o que devemos fazer além dos apelos. Existe alguma relação entre Grande Fraternidade Branca e Umbanda? Por que tem livros umbandistas que citam Sanat Kumara? Para fazer os apelos, tem necessidade de montarmos um altar? Como fazê-lo? A chama violeta é a misericórdia divina pela pureza do amor imortal.
Line. Line, vamos à sua primeira pergunta. Nós podemos nos comunicar com os seres ascensos na luz de várias maneiras e o objetivo deste contato é a nossa elevação espiritual. Além dos aspectos, e entendo que esteja falando do livreto de apelos da ponte, você pode e deve se dedicar à meditação, aos decretos que são comandos de luz, aos mantras e treinos de visualizações, pode ser feita durante todos os trabalhos. Adoro sair caminhando e fazendo os comandos da presença eu sou. Depois de um tempo, caminho em silêncio e respostas vêm à minha mente. Outra coisa importante é a comunicação direta em uma conversa franca com os mestres para falar sobre coisas de sua vida. Gosto de sentar na sala de minha casa e convidar os mestres para sentarem-se nas poltronas em um círculo e entoo, com a ajuda do meu japamala, 108 vezes o nome de cada um deles. Por exemplo, me acompanhem falando agora o nome de Jesus por 108 vezes. É rápido e nos traz a presença do Mestre em nosso coração. Para variar, podemos alterar a maneira de falarmos o nome de Jesus, por exemplo, a cada 27 vezes. 27 vezes falando Jesus Cristo, 27 vezes falando Mestre Ascenso Jesus, 27 vezes falando Jesus, meu Salvador, e complementando a 108 com 27 vezes Jesus Cristo, amado. Ok? Vamos lá então. Jesus Cristo, 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 Mestre Ascenso Jesus, 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 Jesus meu Salvador, 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 Jesus Cristo amado, 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 Jesus Cristo amado,
Jesus Cristo amado, Jesus Cristo amado, Jesus Cristo amado, Jesus Cristo amado. Amém. Depois que digo os nomes dos mestres que convidei para conversar comigo, por 108 vezes cada um, fecho os olhos e sinto a presença deles comigo. Vamos fazer um minuto de silêncio agora para sentirmos a presença de Jesus, que acabamos de invocar. Line, não existe nenhuma relação entre a GFBB e a Umbanda. A GFBB é formada por mestres ascensos que proíbem o espiritismo, que é astral. Mas isso não impede os espíritas de falar no nome dos mestres como Jesus, São Miguel e Sanat Kumar. Como eu já disse antes aqui, acho que na última apresentação, uma pessoa pode estar atuando no espiritismo e pedir socorro a São Miguel e acredito que ele a protegerá mesmo assim, se ela tiver merecimento. Mas eu sei que a evolução de consciência em direção ao éter divino e mesmo a ascensão só pode ocorrer para os que se abstêm de práticas espíritas, que são o contato com os mortos do astral, ou seja, o espiritismo é o contato com espíritos ainda não evoluídos ao éter divino. Muitas escolas espíritas hoje em dia querem negar este ensinamento, pois estão perdendo muitos seguidores que acordaram para o mal que estão sofrendo com a perda do ectoplasma causado com o contato astral. Você pergunta se para fazer os apelos tem necessidade de montarmos um altar. E como fazê-lo? Temos um altar em nosso coração, isto seria suficiente, mas o altar em nossas casas tem uma função especial. Ela é uma forma de entregarmos nossa casa a Deus. Temos uma aula sobre isso em nossa página, clicando em ensinamentos, busquem a aula número 16, montando o seu altar. Você verá que o altar é um espaço em nossa casa onde dizemos a Deus que aquele é um espaço sagrado que reservamos para Ele em nossa casa. Consagramos uma parte de nossa casa a Deus. Em resposta à nossa oferta, Deus eleva a frequência desse local, agora sagrado. Assim, é claro que fazer os seus trabalhos espirituais em frente ao altar é mais forte do que em qualquer outro lugar. Vamos terminar o programa de hoje meditando sobre o maravilhoso ensinamento de Paramahansa Yogananda sobre a liberdade. Liberdade significa a capacidade de agir, guiado pela alma, e não compelido por desejos e hábitos. Obedecer ao ego leva à escravidão. Obedecer à alma leva à libertação. Até você agir, você é livre. Mas depois que agiu, o efeito da ação o perseguirá. Quer queira ou não. Essa é a lei do karma. Você é uma pessoa que pode agir com liberdade, mas quando realiza determinado ato, deverá colher os frutos deste ato. A libertação do homem pode ser definitiva e imediata, se ele assim o quiser. Não depende de vitórias externas, mas sim internas. O caminho que leva à libertação é o caminho do serviço, ajudando os outros. O caminho para a felicidade é o caminho da meditação e da sintonia com Deus. Derrube as limitações que seu ego lhe impõe. Livre-se do egoísmo. Liberte-se da consciência do corpo. Esqueça-se de si mesmo. Ponha fim a esta cadeia de encarnações. Embeba o seu coração em tudo. Seja uno com toda a criação. Você nem sabe quão privilegiado é por ter nascido na forma de um ser humano. Nisso você é mais abençoado do que qualquer outro ser vivente. O animal não é capaz de meditar e comungar com Deus. Você tem a liberdade de procurar o Senhor e não a utiliza. A alma está presa ao corpo por uma corrente de desejos, tentações, problemas e preocupações, mas está sempre tentando libertar-se. Se você ficar puxando essa corrente que o prende à consciência mortal, qualquer dia a invisível mão divina intervirá, partirá os grilhões e você estará livre. Poder fazer de tudo o que se queira não é o verdadeiro sentido da liberdade de ação. Você deve examinar até que ponto é livre e até que ponto está sendo influenciado pelos maus hábitos.
Ser bom porque isto se tornou um hábito também não é liberdade. Sentir uma tentação não é pecado, mas ser capaz de resistir e vencer a tentação é força. Isto é liberdade porque você está agindo por livre vontade e livre escolha. Quando pelo discernimento e ação correta o homem torra todas as sementes das más tendências acumuladas na mente, cada célula microscópica do cérebro torna-se um trono para um brilhante rei de sabedoria, inspiração e saúde, que canta e proclama a glória de Deus para as células inteligentes do corpo. Os homens que alcançaram este estado são realmente livres. Estes seres liberados não serão tocados pelo karma nas futuras encarnações. Quando reencarnam, fazem-no exclusivamente para enxugar as lágrimas daqueles que ainda estão presos ao karma. Estes mestres liberados estão aureolados por uma invisível luz curativa. Eles espargem por onde passam a luz da prosperidade e da saúde. Swami Sri Yukteswar disse a Paramahansa Yogananda: liberdade da vontade não consiste em praticar ações de acordo com os ditames de hábitos pré-natais ou pós-natais, nem de acordo com os caprichos da mente. Ter uma vontade livre é agir de acordo com as sugestões da sabedoria e da livre escolha. Se você sintonizar a sua vontade com a minha, a vontade guiada pela sabedoria do Guru, você achará a liberdade. Resolva que você não será mais afetado pelos problemas, que não será mais tão sensível, que não será mais vítima de hábitos e humores. Resolva que você será livre como um pássaro. Você não poderá ser livre enquanto não queimar as sementes das más ações passadas no fogo da sabedoria e no fogo da meditação. Paramahansa Yogananda.